Terrifier 3, olha, eu não imaginava que eu ia gostar tanto desse filme. Então se você quer saber por que eu gostei tanto desse filme, então fique ligado nesse vídeo. Antes de qualquer coisa, se inscreve nesse canal, ativa o sininho e dá um like. Então, bora pro vídeo. Terrifier 3 é uma continuação dos filmes de terror do Terrifier de 2018 e Terrifier 2 de 2022. O palhaço psicopata Art, interpretado por David R. Thornton, está de volta com mais uma sede de sangue. Depois de saírem uma onda de assassinatos em Halloween, sendo inclusive ressuscitado por uma entidade maligna só para aterrorizar o condado de Miles. A Art decide trocar de feriado. Após os eventos de Terrifier 2, o palhaço provoca o caos durante a noite de Natal, entrando em uma desenfreada jornada de vingança. Com muitas mortes ao longo do caminho, enquanto Art persegue as suas novas vítimas, o grupo de sobreviventes de Halloween anterior se une para tentar detê-lo e criando uma batalha intensa entre o bem e o mal. Eu não sou um grande fã do primeiro filme do Terrifier, porque não tem um grande desenvolvimento dos personagens, o filme é arrastado, e principalmente tem uma péssima atuação, mas surpreendentemente ele tem uma boa bilheteria que conseguiu ter uma sequência rapidamente. Teve mais cenários, você entende um pouco mais quem é o Art, os seres humanos, como por exemplo a Sienna e tudo mais. É interessante esse ponto. E assim, tem uma atuação interessante, tem um desenvolvimento interessante dos personagens, mas o que peca pra mim, que o foco principal é a questão de chocar das suas violências, e o filme é efeito prático e não ficou tão interessante. A gente entende que é um filme com baixo orçamento, que o diretor fez o máximo que pôde, mas não ficou tão interessante. E minha maior dúvida, será se o terceiro filme ia ser a mesma pegada em questão da sua maquiagem? Mas vou ser sincero pra vocês, o filme elevou de uma potência muito boa. A sua violência ficou mais impressionante, ficou muito mais real e principalmente ficou muito mais, tem muito mais cenas de violência em comparação com a sequência tanto do primeiro filme quanto do segundo. Então assim, esse filme tem muito mais violência, muito mais gráfica, assim, muito mesmo. Você tem um pouco mais de desenvolvimento do Art e sim, você tem um pouco mais, principalmente da Sienna, do passado dela e tudo mais. Assim, eu queria entender um pouco mais quem é o Art, mas ficou assim, meio assim, explicou, mas queria que explicasse muito mais. Eu vejo que explicou muito mais no segundo do que no terceiro filme. Eu não imaginava que eu ia curtir o Terrifier 3, porque eu não sou tão fã nem do primeiro e nem do segundo. Eu vejo que tem um grande potencial, mas não curti tanto. Eu acho que assim, o que me desconecta mesmo, como falei anteriormente, é a questão da sua violência, que é feito prático. E se fosse um orçamento um pouco maior, eu acho que seria mais interessante e ia chocar as pessoas. Mas ok. Porém, entretanto, esse terceiro filme pra mim é extraordinário, porque você tem uma comédia que não imaginava que eu ia rir no filme de terror, e você tem os momentos que tem sua violência muito extremo, e que não vai atingir todo mundo, porque normalmente os filmes que a gente tem nos cinemas são o quê? Sobrenatural, os filmes assim de espírito que vai invocar você. Então é nessa pegada. E quando você tem um terror mais pesado, é nível Jogos Mortais. E se você acha que Jogos Mortais é pesado, mas não é tão pesado em comparação com o Terrifier, porque o Terrifier mostra todos os detalhes assim de um nível muito brutal. Então teve pessoas na minha frente que em certos momentos saiu e só voltou depois, porque é muito pesado. Não é todo mundo que está acostumado para ver um filme desse, né? Eu falo assim, pra mim foi tranquilo, eu não passei mal. Mas tem pessoas que é mais sensível e vai sentir um pouco de desconforto, pode passar mal. Então isso é pessoa para pessoa. Eu não vou falar assim que todo mundo que for assistir esse filme não vai passar mal, mas eu vou dizer pra vocês, se você tá acostumado a ver filme de terror mais tranquilo, que não mostra com tantos detalhes, talvez esse aqui você vai sentir um pouco de desconforto, beleza? Já fica ligado. Caso você vai cair de paraquedas e nunca viu nem o primeiro e nem o segundo. Se você está esperando que nessa sequência você vai ter uma boa história, um bom envolvimento, quem é o Art e tudo mais, infelizmente isso não vai acontecer. Aconteceu um pouco no segundo filme do Terrifier, mas nesse filme as histórias que acontecem só para ter algum motivo para ter a violência. Porque se o diretor pudesse, ele ia cortar toda a história e focar só na violência extrema. Porque o que ele quer mais é que você choque e não na sua história, porque a história em si
não é das melhores. Esse ator que interpreta o Art está extraordinário, os trejeitos, é muito bom. O Art não fala, então tem que ser tudo por gestos, pela expressão e tá muito legal. E a cena do Papai Noel no bar é um momento muito hilário que todo mundo do cinema riu antes de acontecer a tragédia que você já pode imaginar. E é um filme que ele utiliza bastante instrumentos para atacar suas vítimas. E é muito insano e é muito brutal. Bom, se você gosta de um tipo de terror que é muito visceral e muito pesado, talvez você vai gostar do Terrifier 3. Eu curti muito esse e eu não esperava que eu ia gostar, visto que eu não curti nenhum e nenhum dois assim de gostar bastante. E esse curti muito. E eu tenho certeza que quando lançar no streaming eu vou reassistir, porque eu gostei demais desse filme. É um bom entretenimento para quem gosta desse gênero de terror muito pesado mesmo. Então foi a minha crítica do Terrifier 3. Antes de qualquer coisa, se inscreve no meu canal, ativa o sininho e dá um like. Então é isso. Falou e fui!